Worse or worst? Qual que é a diferença? Pior ou pior? Viu só a confusão? Quando a gente traduz worse, significa pior. E quando a gente traduz worst, significa pior. Só que tem uma diferença entre esses dois piores aí. Um pior é quando eu comparo. A é pior do que B. Isso é pior do que aquilo. O verão é pior do que a primavera. Pior, você está comparando, aí você vai usar o worse. O pior, quando você vai falar, nossa, o pior de todos, não tem nem comparação, é the worst. É o pior. Então, a gente tem que ficar atento quando a gente vai falar qual pior que você está falando, tá? Então, eles são usados, cada hora usa um, mas tem muito erro, é muito comum o erro de trocar essas duas palavras. Então, olha só a dica que eu coloquei aqui para você. Você não tem a palavra good, então, o contrário de good é bad. Então, good or bad. Better é melhor. A is better than B. Então, o A é melhor do que B. Então, você está comparando. O contrário de better é worse. Tô falando, fazendo essa comparação, porque às vezes você está mais familiarizado com better do que worse. E aí tem o the best, que é o melhor. Não tem comparação. Você está falando que é o melhor. O melhor de todos. Tá, tem comparação, né? Você está comparando com todos e é o melhor de todos. É o top, number one. Então, o contrário de the best é the worst. Como que você faz para decorar isso? Decora isso aqui, ó. O ST no finalzinho, vou sublinhar aqui para ficar mais fácil de vocês lembrarem. O ST em best, contrário vai ser worst. Best, worst. Repete várias vezes em voz alta para você se familiarizar com o som e ajudar na memorização. Best, worst. E eu queria compartilhar uma frase aqui, for better or worse, que é muito comum também, né? Pro melhor ou pro pior. E eu coloquei um exemplo para vocês verem aplicado num contexto. 7 times Apple surprised us, for better or worse, in 2022. Então, 7 vezes... 7 times, a Apple nos surpreendeu pro melhor ou pro pior, for better or worse, em 2022. E queria mostrar também isso aqui, olha, get better, que é melhorar, e get worse é piorar. Lembra que eu falei que get indica uma mudança? Então, get better é uma mudança que vai melhorar. Então, ficar melhor. E o get worse é uma mudança que vai ficar pior. Então, piorar. Então, get better, melhorar. Get worse, piorar, tá? E olha que exemplo legal que eu peguei aqui. Wall Street may get much worse in 2023 before getting better. Então, Wall Street pode ficar muito pior. Aqui tá usando much, porque pior não dá para contar aqui, né? Piores, nesse contexto, não pode ficar piores. Tem como ficar piores? Não tem como ficar piores. Ficar piores parece outra palavra, né? É ficar pior. Então, get much worse. Lembra que quando não tem plural, não usa many, usa much, tá? Então, pode usar ficar piores? Não pode. Então, a gente usa much. Get much worse é ficar muito pior. Em 2023, before, antes de ficar melhor, before getting better. Agora, por que esse ing tá aqui, hein? Antes de ficando melhor? Não. Antes de ficar melhor a gente vai traduzir. Mas por que tem um ing aí? Por quê? Por quê? Me conta nos comentários se você já sabia dessa, tá? Porque se você me acompanha aqui, você vai ver que eu tô sempre falando dessa regrinha, que é uma regrinha ótima. Preposição, quando você usa uma preposição e na sequência você já usa um verbo, esse verbo tem que estar com ing. Por que é uma regrinha ótima? Porque é em 100% dos casos. Tem exceção? Não, não tem exceção. Então, before getting better, antes de melhorar, antes de ficar melhor. Então, Wall Street pode ficar muito pior em 2023 antes de ficar melhor. Ou Wall Street
pode piorar muito em 2023 antes de melhorar.